Olá, meus irmãos, estamos iniciando aqui mais um estudo nosso de análise das questões e respostas de O Livro dos Espíritos. Nós temos caminhado aí dentro desse capítulo primeiro, falando sobre Deus, sobre os atributos, cada vez mais Kardec nos trazendo um direcionamento assim, bastante lógico para que possamos admitir a existência de Deus e compreender, porque sem acreditar que Deus existe e que é único, nós não podemos continuar a interpretar essas questões do modo correto. E por isso ele vem agora, antes de terminar o capítulo 1, fechando o capítulo 1, falando sobre panteísmo, onde muitos caem nessa confusão de ideias, né? Porque nós temos essa mania de, às vezes, com pouco que conhecemos e que sabemos, criar muitas ideias, muitas teorias que fogem realmente da nossa capacidade de análise. Então nós temos que fazer sim estudos, analisar dentro daquilo que nós possuímos de conhecimento e que os Espíritos nos deram, e não além disso. Se nós formos além, começamos a falsear, começamos a trazer ideias de um caminho errado. Por isso Kardec quer nos alertar com relação ao panteísmo. Ele traz questões aqui e com a ajuda dos Espíritos as respostas, e vamos fazer compreender melhor e reafirmar a questão 1, que é Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, né? Então que possamos fazer o estudo de hoje acompanhado, intuído pelos bons Espíritos, que Jesus esteja sempre permanecendo assim em nossos corações, nós possamos estar de corações abertos para recebê-lo. Vamos lá? A questão 14, ela fala o seguinte, é a primeira questão abrindo esse tema de panteísmo. Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Veja, Kardec, ele colocou na questão justamente a definição de panteísmo, que seria resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. E os Espíritos respondem, se fosse assim, Deus não existiria. E é o que acaba por colocar nas nossas mentes aí, através de filmes, ficção científica. Eu adoro esses filmes, né? Star Trek e outros filmes aí, mas eles pregam muito a não existência de Deus. Começa com a ideia de panteísmo, que é para dar, né, aquela chamada no ser humano assim, na mente, não está falando de Deus, aí de repente mostra que não existe, aí você se afasta até de Jesus, porque aí Jesus passa a não ter a importância que tem, e seu evangelho desaparece. É o que você vê na maioria desses filmes de ficção. Então os Espíritos respondem, se fosse assim, Deus não existiria, porque seria efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além, não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber, quando na realidade não sabeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas e tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçardes delas, o que vos será mais útil do que quererdes penetrar o que é impenetrável. Então nós vemos que os Espíritos, além de responder a questão, eles nos direcionam para o nosso propósito aqui, quando encarnados, que é trabalharmos a nossa evolução, trabalharmos em cima das imperfeições. Nós precisamos dominar a matéria, dominar essas imperfeições, principalmente orgulho, conforme ele colocou aqui. As pessoas criam essas ideias numa tempestade de ideias, como dizem os americanos, brainstorm, né? Que
é muito utilizado em vários sistemas aí de empresas para você ver se alguma ideia de alguém, de algum funcionário pode ser aproveitada naquele processo todo. Então deixa todo mundo falar o que vier à cabeça. Só que aí você corre, no caso de uma definição dessas importante do que é Deus, acabar surgindo uma dessas como foi o panteísmo, que você direciona, na verdade, no final, para não acreditar em Deus e não acreditar em Jesus. Que acaba acontecendo é isso. E é através do orgulho, conforme ele colocou, porque acreditar é saber, quando na realidade não sabeis. Então temos que tomar muito cuidado com essas criações, vamos dizer assim, da nossa imaginação. Vamos estudar sim, vamos analisar sim, mas com conteúdo espírita, analisar o espírito da letra, procurar dentro das referências espíritas, das instruções dos espíritos. Temos muitas instruções do espírito de Emmanuel, de Joana de Anjos, Humberto de Campos. Né? Nós temos diversos livros psicografados, livros escritos por exemplo, Leon Denis, que era um encarnado, e ele traz muita coisa sobre explicações sobre o espiritismo importantíssimas. Né? Nós temos Caibar Schutel, nós temos muitos autores espíritas importantes também do passado, que nos servem para seguir no caminho correto, para fazer as interpretações, fazer os estudos, que é o que nós estamos precisando. Em A Gênese, falando em estudo, vamos fechar um link com A Gênese no capítulo 2, Deus, item 16, que fala sobre o atributo de que Deus é único, é a afirmação de que Deus é único. E ele diz aqui, já o panteísmo é uma crença de que tudo compõe um Deus abrangente, e por isso não acreditam em um Deus criador único. Porque o panteísmo é isso, você, para surgir, foi retirado um pedaço de Deus, pela própria natureza, foi retirado um pedaço de Deus e você surgiu. Aí quando você morre, você volta, a sua energia toda volta lá para Deus. É até muito bonito, parece até lógico, parece inteligente. Mas aí Deus estaria dentro desse próprio universo, seria a criação do próprio universo, não seria mais Deus. E você não seria também, não teria mais a sua individualidade. Tá? O que já foi provado, os espíritos foram criados simples e ignorantes e vêm atravessando todas essas camadas aí de estruturas na união com a matéria permitida pelo fluido cósmico universal, né? Essa interação com a matéria, né? Você vem lá do mineral, vegetal, animal e o hominal. Você vem numa evolução constante, você não volta atrás, você está sempre indo adiante. Então não tem como você parar tudo que você evoluiu, aprendeu e retornar para uma energia. E ficou por isso mesmo e você desaparece. A sua identidade é esquecida. Não. A sua identidade está gravada em você. Todas as suas existências, elas fazem parte da sua base, onde você vai desenvolvendo a sua base moral, a sua base intelectual. Esse é o nosso desenvolvimento. Então Deus, sim, é causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, e não esse aglomerado resultante de todas as forças, de todas as inteligências do universo reunidas. Está fora de cogitação. Então nós ficamos por aqui. Fechem os links durante a semana, busquem através das obras espíritas, tá? Para você poder compreender melhor essa parte sobre o panteísmo. E boas aulas.